Olá, eu sou Noêmia Colonna e este é o Destaque TST, o programa que te deixa atualizado sobre as principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais decidiram que sindicatos são legítimos para pedirem pagamento de horas extras a empregados que participarem de cursos e palestras fora do horário de trabalho. Entenda. Especialistas de desenvolvimento de carreiras acreditam que a competência do funcionário é medida pela quantidade de atualizações a que ele se submete. E, para isso, vale qualquer tipo de reciclagem, como cursos, treinamentos e seminários. Atividades que, na maioria das vezes, são determinadas pela própria empresa. As empresas, grande parte delas, já perceberam que uma organização ela só aprende se o seu empregado aprende. Ela coloca isso como uma meta de crescimento da própria organização. E quando a atividade é feita fora do horário de trabalho, o funcionário tem direito ao pagamento dessas horas, consideradas extraordinárias. Foi assim que entendeu a Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, com base em um recurso da Petroquímica Braskem contra o Sindicato dos Trabalhadores da categoria. A empresa não queria pagar hora extra para os funcionários que participaram de cursos e palestras fora do horário de expediente. O argumento era de que o sindicato não era legítimo para fazer esse tipo de pedido porque não se tratava de um direito homogêneo. Os interesses individuais homogêneos, eles decorrem de uma origem comum e que pertencem a uma categoria, a um grupo de pessoas individualizável. E por isso eles não poderiam ser defendidos numa demanda coletiva. Durante o julgamento na SDI1, o advogado da empresa insistiu no argumento da ilegitimidade do sindicato, já que não se tratava de direito individual homogêneo, e sim heterogêneo. Mas o relator do caso, o ministro Carlos Alberto, não se convenceu. Para ele, ao não pagar as horas extras a todos os trabalhadores pela participação em cursos e palestras, a empresa feriu o direito coletivo. Além disso, se o empregador manda o funcionário se aperfeiçoar fora do horário de trabalho, significa que está pedindo tempo à disposição da empresa e este tem que ser remunerado. As horas extras. Então também fica, não interessa se é para fazer curso, se é para acender luz, não interessa. Vou conhecer e vou negar provimento. E veja agora como os ministros decidiram este caso. Tema sindicato, legitimidade, direitos individuais homogêneos, horas extras. A questão a que me prendo é quanto ao conhecimento. Eu, após transcrever o acórdão da turma, eu digo, resumidamente, que a turma, em síntese, consignou que, no caso dos autos, a substituição processual abrangia direitos individuais homogêneos, pois a pretensão remetia à lesão de origem comum diante da conduta da empresa em não pagar as horas extras aos empregados quando estes participavam de cursos e palestras. Concluiu que a decisão regional estava em consonância com a orientação da SDI1, dessa corte, pelo que o sindicato é parte legítima para atuar como substituto processual na defesa dos direitos e interesses individuais de origem comum da categoria. Não conheceu do apelo pela incidência do óbice da súmula 333. Eu entendo, senhor presidente e senhores ministros, que nenhum dos modelos transcritos a folhas 854 e 856 aborda a questão específica do processo, qual seja direito de origem comum decorrente da não concessão de forma genérica de horas extras em relação ao tempo despendido na participação de cursos e ou palestras. Eu, entendendo não caracterizada a divergência, por ser inespecífica, eu aplico 296, inciso 1 do TST. E digo mais, que o modelo, a folha 853 e 854, é inservível, porque é da mesma turma prolator da decisão embargada. É fundamento para eu não conhecer, senhor presidente. Doutor Ronaldo. Senhor presidente, pela empresa embargante, com poderes nos autos, peço a palavra. É a palavra. Do senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, dos representantes do Ministério Público. O recurso de embargos traz diversos arestos que diz que, tratando de legitimidade sindical, em determinadas situações em que a questão fática é tão específica, tão individual, não há como se acolher a legitimidade sindical para fazer uma ação coletiva. Peço vênia para ler. Primeiro aresto da 8ª turma, relatora ministra Dora, diz na ementa: contudo, não é este o caso dos autos, tendo em vista que, conforme relata o Tribunal Regional, para a apuração de eventual lesão, seria necessária
a individualização da realidade fática de cada trabalhador substituído no tocante às horas extras. Excelências, é a mesma tese. Foi o que disse o Vossa Excelência, ministro Moura França, agora há pouco. O núcleo da divergência está tratado. O resto é acessório. Qual é o núcleo da divergência? Essa questão de ter que se apurar curso por curso, ter que se apurar empregado por empregado, horário por horário, é uma questão que individualiza a lide a ponto de afastar a legitimidade sindical. Esse é o cerne da questão. Os arestos trazidos a confrontos, ao exemplo do que eu li, tem aresto aqui da ministra Maria Cristina Peduzzi. No caso vertente, defende o sindicato, na qualidade de substituto processual, o interesse dos empregados da categoria relativamente ao pagamento de horas extras. Continua. Conforme ressaltado pelo Tribunal Regional, o fato de haver peculiaridades nos casos dos substituídos retira o caráter homogêneo do direito pleiteado. É a mesma hipótese, Excelências. Então, Excelências, com essas considerações, para mostrar que a tese aqui discutida é a mesma, data vênia do nobre relator, é a mesma dos arestos divergentes trazidos no recurso de embargos, qual seja, há situações em que a individualização do caso, a necessidade de se apurar caso a caso, afasta a legitimidade sindical para a ação coletiva. É essa a tese que se põe para a discussão de Vossas Excelências. Então, Excelências, já finalizando com esses argumentos, aqui espera a empresa reclamada o conhecimento e provimento do seu recurso de embargos. Muito obrigado. Palavra ao relator. Esse colegiado, que é o uniformizador de jurisprudência, no dia 1º de abril de 2011, neste ano, na relatoria do ministro Brito Pereira, abordando exatamente esse tema, o substituição processual em horas extras, eu estou com o voto de Sua Excelência em minhas mãos, por unanimidade, após conhecido, negou o provimento. Esse colegiado, dia 29 de abril de 2011, da relatoria do ministro Horácio Sena Pires, no mesmo tema, no mesmíssimo tema, por unanimidade, conheceu e negou o provimento. Então, eu me filio a esse colegiado. Agora, eu quero prestar um outro esclarecimento também, quanto à tese sustentada na tribuna. A Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 32, colocou que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, em 1990, veio aquilo que o Brasil foi pioneiro, que é o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. E eu vou nele, porque foi ele que, trazendo-se bem, me lembro, do direito italiano, essas noções de direito difuso, essa confusão toda. E aí vem, artigo 81, interesses, o direito individual homogêneo, assim entendidos, decorrem de origem comum. Eu não vou nem tocar nesse assunto, porque a tese sustentada na tribuna, ela tem um ponto fulcral. A liquidação vai depender de ser indivíduo. E aí, o Código do Consumidor, no artigo 91, eu vou ler, e tem que ser errado, coisa. Artigo 91 diz assim: os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor, o título é esse, ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos. Que é esse tipo de ação que nós estamos tendo aqui, em que o sindicato tem legitimidade, como previsto na lei, e diz assim: os legitimados poderão propor em nome próprio no interesse das vítimas ou seu sucessor ação civil coletiva de responder pelos danos individualmente sofridos. Individualmente sofridos. 91. O 95 diz assim: caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. E o artigo 97 fala, doutor Ronaldo, fala em liquidação. Fala em liquidação. No direito, fala assim, a liquidação é a execução da sentença podendo ser promovida pela vítima e seus sucessores. E o artigo 98 acaba com toda a questão, diz assim: a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados, que é tanto aí, abrangendo as vítimas com indenização já tiverem sido fixadas sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Então, ter cálculo de liquidação, ter liquidação individual, como previsto expressamente no artigo 100,
Isso é da natureza da ação coletiva. É da natureza da ação coletiva. Sorte que eu acho a presença de Vossa Excelência sempre brilhante, sempre enriquece. E me provoca, inclusive, umas reflexões com mais vagar. Mas eu mantenho meu voto. Consulto se há alguma divergência ou pedido de esclarecimento. Senhor presidente. Ministro Brito. Pena que essas questões vêm para cá no capítulo da legitimidade. E essa matéria se confunde com o mérito. Para mim, se confunde com o mérito. Mas o que disse, para não me alongar, porque o ministro-presidente já quer merendar, né? Qual é a situação? Ação civil pública para compelir a empresa a pagar horas extras. O detalhe é que é relativa ao tempo que se gasta, que o empregado gasta nos cursos e palestras, pelo que percebi. Ora, se a turma disse que é legítimo o Ministério Público, o sindicato, para propor essa ação, abrangendo direitos relativos a essa pretensão, às horas extras, é um direito que tem origem comum. Né? Muito bem, mas se o Aresto Paradigma diz que não tem, quando se trata de pedido para pagamento de horas extras, não está falando a mesma coisa? Nesse mesmo pedido, que seja no caixa, que seja no curso, que seja na estrada dirigindo, né? Que seja ministrando o curso, mas se diz aqui são direitos relativos à pretensão a horas extras. O pedido é de se pagar horas extras a toda a comunidade substituída. Se o acordo embargado diz que o sindicato tem legitimidade e o Aresto Modelo diz que não tem, para mim é divergente. Eu peço a máxima veemente, ministro relator, para, me louvando no texto que Sua Excelência traz para não conhecer, aqui a folha 5, eu peço venha e conheço por entender que a jurisprudência é divergente, salvo aquele aresto que é oriundo da turma prolatora dos embargos. Relator. Senhor presidente, eu altero meu voto. O ministro Renato me chamou a atenção. Eu vou conhecer. Aí é ameaçado de briga pelo ministro Aloysio, mas não por isso, com os fundamentos expendidos, vou negar provimento. Conheço, admitida a especificidade do aresto, que Vossa Excelência, inclusive, se utilizou. Eu mesmo. Vossa Excelência, agora que eu estou... Não, é do Horácio, ministro Horácio. Conheço, entendo que seja, que eu não vou, como diz o ministro Milton, não vou ficar no periférico, não. As horas extras. Então, tá bem, fica, não interessa se é para fazer curso, se é para acender luz, não interessa. Vou conhecer e vou negar provimento. Conheço os fundamentos que eu já falei, só que serão tecidos em outra ordem. Você entende? E para mim é até bom que eu vou escrever um bocado. Tá bom? Eu conheço e nego provimento. Altere meu voto. Agora, quanto ao mérito, existe divergência? Senhor presidente, da minha parte, não. Eu já fiquei vencido muitas vezes aqui, mas já me rendi que, nesse aspecto, por se tratar apenas da legitimidade, eu estou acompanhando o ministro relator, nego provimento. E lastimo que seja só na legitimidade. Porque foi o Supremo quem disse. E o Supremo não deixou nenhum limite para essa legitimidade. É da oitava? É da Dora. Veja, quantas horas eu não tenho dúvidas que o sindicato tem legitimidade. Mas há necessidade que a causa seja comum. Isto é, por exemplo, a empresa não concede intervalo para os motoristas no período de tanto a tanto. Isto é homogêneo, no sentido de que atinge a todos de forma igualmente, apenas quantitativamente. Isso eu não tenho dúvida. Mas, no caso específico, há peculiaridades. São cursos mais diversos, são cursos que nem sempre são do interesse da empresa, são cursos em que pode haver
uma exigência de comparecimento maior ou menor, uma série de peculiaridades. Daí porque o núcleo, as horas extras, não tenho dúvida nenhuma que ela é um paradigma correto, mas a peculiaridade afasta a homogeneidade, são direitos heterogêneos que devem ser apurados caso a caso. Não me impressiona o fato de ser remetida à liquidação, como pretende o nobre relator. O problema de ir para a liquidação pressupõe um antecedente. Qual é o antecedente? Que aquele direito seja homogêneo. Mas, no caso aqui, isso vai para a liquidação para o quantitativo. O exemplo é muito claro. Uma empresa tem um problema com uma peça, entra uma ação para exatamente impor aquela obrigação dela reparar. Pouco importa, ele é direito homogêneo e tem que ir para a execução para ver qual é o prejuízo. Mas, nesse caso, absolutamente, com todas as vênias, são peculiaridades, sim, que demandam uma prova específica para cada tipo de curso que foi feito. Daí porque nós que fomos de primeiro grau, temos uma dificuldade imensa em fazer uma liquidação. Essa que será um novo processo com peculiaridades muito distintas para cada tipo de curso, duração, frequência, etc. Fico vencido e proclamo que o voto é de acordo com o relator. Senhor presidente, pela ordem. Não, perdão. Eu gostaria também de consignar meu voto vencido, na linha de Vossa Excelência. Eu faço uma distinção entre a homogeneidade quanto à origem do direito. Não há dúvida, por exemplo, na hipótese de turno interrupto de revezamento, em que é descaracterizado o turno e se defere a 7ª e 8ª hora. O fundo do direito é um só, ou seja, o comando é um só. Agora, no caso de hora extra, e nessa hipótese em que há uma particularidade fática em cada situação, a meu juízo não há homogeneidade. Pelo contrário, é possível até essa liquidação há de ser feita por artigos, observado o contraditório, dizer, se instaurará toda... O que é que se dirá neste comando? Se dirá o seguinte: todo funcionário que faz hora extra e faz curso tem direito à respectiva remuneração. Esse será o comando. Mas isso já está na lei. Não é preciso dizer, está na lei. Então, na liquidação, se abrirá um novo procedimento com o contraditório para se dizer se aquela premissa é válida ou não, se sustenta ou não. Diferente, como disse, da hipótese em que se discute o direito e se afirma uma determinada situação jurídica, não é? E se garante, em tese, para todos os substitutos. Eu sei que esta matéria já foi mais do que discutida, a STI já se posicionou, então eu estou aqui apenas, eu nem vou ficar vencido, mas eu respeitosamente peço para ressalvar o meu entendimento. Presidente, apenas um segundo, senhor presidente. Eu estou tratando apenas da legitimidade, porque, na verdade, e agora eu estou ouvindo a questão da liquidação. Parece até que já a determinação da liquidação, porque eu estou aqui com o som que veio da tribuna. Porque, na verdade, serão tantas ações cognitivas quanto sejam os reclamados, quanto sejam os substituídos aqui beneficiados dessa coisa julgada. Mas eu não estou tratando disso agora, porque, para mim, o debate veio só quanto à legitimidade. É parte legítima? Depois eu verei se é procedente. Ministro Luiz quer se manifestar? Senhor presidente, eu gostaria de pedir para me manifestar, até naturalmente para me associar às razões do ministro Carlos Alberto, é que na realidade que nós estamos diante de uma nova realidade, não é? De uma nova realidade social, de uma nova manifestação sob o império de uma razoável duração do processo. Cada vez mais nós chegamos a dizer que não é mais crível que haja 80 milhões de ações em andamento no país, né, na atualidade.
Então, o modelo nosso da jurisdição está sendo colocado em xeque na medida em que, a cada momento, surge uma necessidade de uma atuação em lesões que são de cunho repetitivo. O que é a causa comum nessa relação jurídica controvertida? A causa comum é saber tão somente se o fato de a empresa determinar e custear que cursos de especialização, aperfeiçoamento, capacitação, sejam ou não tempo à disposição de modo a gerar a remuneração extraordinária. É preciso saber, a causa comum é a especificidade do curso? Me parece que há toda evidência que não. Sobretudo agora, como atuando na escola, há cursos de formação inicial, de formação continuada, permanente, complementar, são cursos de natureza diversa. Agora, a causa comum, o interesse comum a motivar que haja uma só sentença é exatamente saber se essa filigrana de que há uma controvérsia sobre se esse tempo é à disposição, porque se trata de capacitação fornecida, ou não. Não há como eu chegar e dizer não há uma causa comum. Não há uma origem comum de modo a torná-la homogênea. Na realidade, há uma homogeneidade de interesse. O que eu preciso definir aqui é exatamente o seguinte: esse curso cursos fornecidos pela empresa fora da jornada de trabalho são horas extraordinárias ou não são horas extraordinárias? Esse é o interesse comum. A quantificação, a possibilidade de a execução ter, naturalmente, um desdobramento maior, isso é uma fase do cumprimento de sentença. Então, entendendo ser a origem comum, exatamente saber a questão do conteúdo, do tempo à disposição, é que me traz a autoridade do sindicato de propor a ação como substituto processual. Peço desculpas pela demora, mas... Então, vencida a presidência, com ressalva de entendimento do ministro Renato, o voto é de acordo com o nobre relator. No próximo bloco, você vai ver: abonos pagos aos funcionários do Bradesco têm natureza salarial. É daqui a pouco, não saia daí.